Hoje o capítulo 13 de Hebreus, né? Hoje nós estamos encerrando esse livro e amanhã vamos iniciar as cartas do apóstolo Tiago, à igreja também. São cartas fortíssimas. Nós estamos caminhando rumo ao final da meditação. Até perto do finalzinho do ano, nós vamos estar terminando todo o Novo Testamento, a meditação nele. Olha, nós já avançamos bastante nessa meditação, hein? Hoje, Hebreus capítulo 13. Vamos pedir que o Espírito Santo nos conduza. Senhor Jesus, nos dá o teu Espírito, coloca ele junto conosco, em cada pessoa que está agora comigo, meditando nessa palavra. Assim como está escrito que onde estiverem duas pessoas ou mais, o Senhor está no meio delas. E eu sei que eu não estou aqui sozinho, meu Deus. Por isso, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor nos conduza nessa meditação. Amém. No versículo 1 diz: permaneça o amor fraternal. O comentário do bispo diz o seguinte: o amor fraternal, o encorajamento mútuo entre os filhos de Deus a fim de preservar a fé uns dos outros, é uma excelente maneira de demonstrar o amor divino. Naquela época, os cristãos viviam tempos extremamente difíceis, pois alguns, além de sofrerem com as perseguições, estavam privados do convívio familiar e das suas posses. Dessa forma, expressar amor pelo seu irmão, filho do mesmo pai na fé, demonstrava cuidado, respeito e conforto. Viver assim proporciona força e perseverança para a permanência da fé e alivia a pressão que o sofrimento provoca, como o desânimo, desfalecimento espiritual e etc, e etc, e etc. E é verdade. Quando a pessoa ela tem o Espírito Santo, ela consegue conviver com as diferenças dos outros, né? Porque quando ela não tem, ela quer que todo mundo seja igual a ela e faça exatamente igual a ela. E aí, aonde vem os confrontos, né? Os problemas. No 2, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. É forte, né? Porque essas pessoas, mesmo sem saberem, estavam hospedando homens, mulheres de Deus, às vezes, mas foram boas pessoas que hospedaram em sua casa da melhor forma que elas poderiam. O 2 diz assim, o comentário: a hospitalidade, a recomendação divina quanto à hospitalidade é reforçada porque, devido à perseguição, muitos cristãos precisavam fugir para proteger a vida. Cabia a um companheiro de fé perceber aquele momento como uma grande oportunidade de servir a Deus, cedendo abrigo, comida e conforto aos seus hóspedes, para mostrar que pequenas atitudes podem gerar grandes recompensas. O texto sagrado lembra que, sem saber, Abraão e Ló hospedaram anjos. E só lembrando que hoje, nos dias de hoje, né, é difícil você hospedar uma pessoa em sua casa sem saber quais são as intenções dela, né? Por isso que você, lendo aqui, não tem que levar mesmo ao pé da letra e falar, agora eu vou hospedar todo mundo na minha casa que chegar, porque pode ser um anjo. Não, cuidado, não se engane. No 3, lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com ele, e dos maltratados, como sendo-os vós mesmos também no corpo. Então, quando ele diz lembrai, não é apenas para você, eu lembrei, olha, tem tanta gente presa. Não, é você orar por eles. E na sua oração é como se você estivesse orando com as palavras dele, né? Sentindo a dor da prisão, sentindo a dor de quem está sendo maltratado. E isso faz a diferença. O comentário do Bispo Macedo: lembrai-vos dos presos. O Senhor Jesus se condoía com os aflitos e com os desprezados, e seus servos devem fazer o mesmo. É fácil encontrar alguém para compartilhar alegria, prosperidade e lazer, mas é tremendamente difícil encontrar quem se sensibilize com os que sofrem, mesmo que seja para dar uma palavra de ânimo. O segredo para se ter verdadeira compaixão e ser movido a ajudar é se colocar no lugar de quem está gemendo. Quando esteve preso, Paulo recebeu este cuidado de Onésiforo, que constantemente o encorajava em suas visitas, e praticou o mesmo princípio com Onésimo.
um escravo fugitivo que se converteu ao Senhor Jesus por meio dos cuidados do apóstolo. Continuando no 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos fornicadores e os adúlteros, Deus os julgará. Então, venerado quer dizer elogiado, né? Bendito seja o matrimônio, aquele que não maculou o seu leito, quer dizer, não levou outra para o seu leito. E isso eu digo até na própria mente, né? Comentário do Bispo Macedo. O matrimônio não apenas foi instituído por Deus, como também é altamente honrado por ele. Como instituição divina, a família ajuda a preservar a humanidade da deteriorização completa. Prova disso são os povos e as culturas que, por mostrarem pouco valor pelo casamento, acabam sendo extintos. Dessa forma, ao assumir esse compromisso sagrado, atribua a ele a devida importância, obedecendo ao conselho das Escrituras de não contaminar o leito conjugal com o adultério. Esse comportamento infiel, além de causar dor e sofrimento a si mesmo e ao cônjuge, faz o adúltero ficar sujeito ao juízo de Deus. O Senhor não somente vê as imoralidades cometidas dentro do casamento, como também promete julgar e retribuir cada um mediante os seus atos. Portanto, os traidores podem escapar dos tribunais humanos, mas jamais escaparão do tribunal divino. Por isso a importância do relacionamento conjugal, né? Quando se há o relacionamento íntimo entre o casal, né? Marido e mulher, oficializado na lei dos homens e também perante Deus no altar, então esse matrimônio, esse relacionamento íntimo, ele agrada a Deus. Ele está de acordo com a vontade de Deus, né? O prazer mútuo, o prazer que o homem proporciona à mulher e o prazer que a mulher proporciona ao homem. É um dando para o outro. Por isso que é o dar. Quem dá, recebe. Então, quando ele diz, porém, os fornicadores e adúlteros, Deus os julgará, quer dizer, aquelas pessoas que não estão casadas, mas elas mantêm relações sexuais com outras pessoas. Aqueles que, mesmo estando casados, procuram outras pessoas para se relacionarem e buscar o prazer em outras pessoas, são adúlteros. Então, esses aí estão debaixo da ira de Deus, do julgamento de Deus. Eles estão buscando um prazer, mas estão se condenando. No 5. Sejam vossos costumes sem avareza, condenando-vos com o que tendes, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Porque cada nação, por exemplo, tem um costume diferente da outra. E ele falou assim, olha, avalie os seus costumes, mas que você não seja avarento, né? Por exemplo, naquele tempo, os gregos, eles tinham uma fixação tão forte a terem corpos esbeltos, fortes, musculosos. Então, tudo que é em excesso passa por um desequilíbrio e aí perde a razão, né? Passa a ser uma avareza. No 6, e assim, com confiança, ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Quer dizer, eu só posso falar isso quando eu ando com Deus, né? Quando eu sou fiel a Deus, quando eu vivo em obediência. Eu posso dizer, o Senhor é o meu ajudador, Ele me ajuda, e não temerei o que me possa fazer o homem. A gente encontra tantas pessoas que têm medo do outro ser humano, porque ele pode fazer bruxaria, porque ele pode invejar, ele pode praguejar, e na verdade você não está tendo o mesmo medo do que Deus possa fazer, né? No julgamento da nossa alma. No 7, lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Verdade, eu me lembro daqueles que me evangelizaram lá no princípio da minha fé. Eu oro muito por eles também. Ore também pelos seus pastores, por aqueles que evangelizou você, ganhou por você para Jesus. Talvez não seja nem um pastor, mas um obreiro, um vizinho, a mãe, o pai. Eles levaram você a conhecer o evangelho. No 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Dispensa qualquer comentário, né? O mesmo Senhor Jesus
ele tem a mesma força do passado, ele tem hoje no presente e vai ter amanhã. Pastor, então por que ele não opera na minha vida os milagres que eu vejo ele operando no passado? Porque ele espera ver em você a mesma fé que ele encontrou naquelas pessoas do passado. É simples. É simplesmente isso. Comentário do bispo. Jesus Cristo é o mesmo. Essa verdade traz força e descanso para a nossa alma, pois temos no caráter imutável do Salvador a certeza de que nele podemos confiar. A forte declaração de que o Filho de Deus não altera a sua pessoa, sua palavra, seu cuidado e sua doutrina, desde a eternidade mostra que também devemos nos manter fiéis e perseverantes na fé até o fim. Se o nosso Senhor não é inconstante na decisão de estar conosco, por que seremos vacilantes no amor, na lealdade e no desejo de buscá-lo? No 9. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é o que o coração se fortifique com graça, e não com alimento que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Então, se você tem que se alimentar de alguma coisa, se alimente da palavra de Deus, porque ela tem tudo. Ela tem conselho para a família, para o casamento, ela tem conselho para todas as áreas da nossa vida. No 10. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais cujo sangue é, pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, quer dizer, a sua vergonha. Então, assim como o animal, quando era apresentado pelos pecados, ele era queimado fora. Então, assim também o Senhor Jesus, ele não foi crucificado, ele não morreu dentro dos muros de Jerusalém, mas sim fora, representando então assim ele morrendo por toda a humanidade. O comentário do Bispo Macedo diz: saiamos, pois, a ele. Essa frase conclui o pensamento de que assim como o Senhor Jesus se submeteu ao sofrimento fora dos muros de Jerusalém, nós devemos ter coragem para renunciar a tudo o que lhe desagrada. Como um malfeitor, escarnecido e humilhado, o Salvador suportou ser conduzido para fora da cidade, carregando sobre si as maldições dos pecados de toda a humanidade. Veja que se o Filho de Deus não teve vergonha da censura que sofreu, por que o homem terá vergonha de ser perseguido e reprovado pelos homens por causa da sua fé? É impossível ir ao encontro do Salvador sem sair do arraial deste mundo. É impossível pertencer a ele se o pecado ainda escraviza ou se o mundo ainda atrai. Ir ao encontro do Senhor Jesus significa abandonar tudo o que ele rejeita para crer, amar e se submeter inteiramente à sua vontade. Por isso, você deve sair do meio em que você está vivendo. Se você é rodeado de pessoas que te influenciam a fazer o que é errado, é melhor você sair do meio delas, para que você possa agradar ao Senhor Jesus e ter aquilo que ele tem para te dar, né? Então, o sair é isso. Eu penso também, por exemplo, às vezes a pessoa ela fica muito preocupada com o que vão pensar a respeito dela se ela assumir uma fé verdadeira, né, autêntica. O que vão pensar dela se verem ela entrando naquela determinada igreja. E ela, às vezes, se esconde, né, numa capa, numa religiosidade, e isso está ferindo ela, está ferindo Deus, impedindo de Deus de realizar a obra dele na vida dela. No 14. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. É a mais pura realidade. Aquilo que nós temos e vemos hoje nesse mundo vai tudo se acabar. Mas há uma cidade que ninguém poderá acabar com ela, a Nova Jerusalém, que descerá dos céus. 15. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifícios de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Por isso que a importância de você aos domingos, quarta-feira, que são dias naturais em que buscamos a Deus, você não ficar calado, né? Só recebendo a oração que o pastor está fazendo do altar, mas você fazer exatamente isso aqui, ó, sacrifícios de louvor, fruto dos lábios que confessam o seu nome. Quer dizer, você abre a boca para louvar, glorificar a Deus. Se você não tem esse prazer de louvar e glorificar a Deus, é porque você ainda não o conhece.
verdadeiramente. No 16. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque valem por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. O comentário diz assim: obedecei a vossos pastores. Como membros do corpo do Senhor Jesus, somos ensinados a nos submeter àqueles que foram colocados por Deus para ajudar a zelar por nossas vidas espirituais. Os pastores e os líderes da sua igreja, porém, devemos lembrar que a recomendação da obediência começa dentro de uma ordem espiritual, ou seja, primeiro nos submetemos com temor e tremor ao Senhor Jesus, sendo absolutamente fiéis à sua palavra. E a partir desse relacionamento pessoal com Ele, todos os demais relacionamentos e princípios se estabelecem, inclusive o respeito pela hierarquia da igreja. É claro que o dever da obediência não se aplica àquilo que é errado ou que viola a boa consciência. A parte B diz o seguinte: velam por vossas almas. Se o membro recebe a recomendação de obedecer, o pastor tem o dever de zelar pela salvação e pelo progresso da fé dessa pessoa. Por isso, sua disposição será em promover o que é reto e justo, conforme os conselhos do Altíssimo em sua palavra. A influência do pastor sobre as vidas deve ter como único propósito discipulá-las para o reino de Deus, por meio do ensino, da exortação e da disciplina. Além disso, deve agir não como um ditador, ou seja, como um dominador que tem objetivos pessoais e egoístas sobre o rebanho de Deus, mas como alguém que sabe que prestará contas na eternidade pela sua função e, por isso, está pronto para cumpri-la fielmente. Eu vejo nesse versículo 17 o dar e o receber, né? Então o pastor, ele tem que dar aquilo que Deus vem dando para ele. E a recíproca é idêntica, né? A pessoa que está recebendo os ensinamentos, a palavra, essa palavra está promovendo nela o novo nascimento. E essa pessoa, então, ela também vai dar para Deus e ela vai dar resposta ao seu pastor, né? Através do seguir. Porque não adianta você ir numa igreja, ouvir o pastor falando, entra no ouvido, sai no outro e você segue sua vida como se nada tivesse acontecendo. Então, você não está permitindo que a palavra de Deus entre em você e muito menos está honrando aquele pastor que está ali dando a vida por você. No 18. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aquele que em tudo querem portar-se honestamente. E rogo-vos com instância que assim façais, para que eu mais depressa vos seja restituído. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Jesus Cristo, ao qual seja glória para todo sempre. Amém. Aperfeiçoe em toda boa obra. Nós estamos fazendo a obra de Deus, então nós somos aperfeiçoados pela palavra de Deus, pelas lutas que enfrentamos, pelos desertos, por tudo isso. No 22. Rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra desta exortação, porque abreviadamente vos escrevi. Sabei que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se ele vier depressa, vos verei. Saudai a todos os vossos chefes e a todos os santos. Os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. Amém. E é muito maravilhoso, né, as cartas, porque elas eram escritas para cristãos daquele tempo, mas nós notamos que elas são tão atuais, né? Elas dizem respeito a coisas que nós vemos acontecer no nosso dia a dia também, nesse ano em que nós estamos aqui meditando. Quer dizer, independente da altura em que foi escrito, as palavras de Deus, ela é tão atual, e há quem diga que a Bíblia precisa ser reformulada, atualizada. Eu não digo isso.
eu digo o seguinte: o ser humano precisa passar por uma remodelação espiritual, padronizar seus atos, atitudes e comportamentos de acordo com a palavra de Deus, porque o resultado que nós estamos vendo nos seres humanos é justamente o afastamento da palavra de Deus. É o resultado que nós estamos vendo, é a mentira, é o ódio, é o descaso, é as pessoas difamando umas às outras, matando umas às outras, né? O nível do pecado vem subindo dia após dia. O ódio, a violência. Nós temos que estar prontos, minha amiga. Nós estamos vivendo esses últimos dias e temos que estar preparados porque o Senhor Jesus está muito perto de voltar. Graças a Deus. E eu digo, Maranata, que Ele venha logo. Que você seja iluminado, que Deus te abençoe. Fique bem, espalhe esse vídeo para mais pessoas e amanhã vamos firme, hein? Vamos meditar no livro de Tiago, tá bom? Fique bem.